de uma palavra profética que é renovo. O renovo é a capacidade de criar coisas novas. E quem tem essa capacidade é somente Deus. Ele é criador. Fala, Deus, Ele é criador. Do nada, Ele cria. Porque Ele é Deus. Né? Então, é diante desse Deus que nós estamos. O que é que você precisa da parte de Deus que seja criado na sua vida? Eu não sei, mas você sabe. E nós falamos também de um versículo muito interessante que está lá em Gálatas, que fala o quê? De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Quem planta na carne, colhe perdição e morte. Porém, quem planta no Espírito, que é a tua plantação, que é o teu terreno, que é onde você deve plantar, colherá vida eterna. É ou não é? E nós falamos que para isso acontecer, é necessário conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento é fundamental para nós podermos agradar alguém. Não é diferente com Deus. Uma nova criatura precisa conhecer a Deus, porque se ele conhece a vontade do seu Criador, ele vai obedecer. Por que você ensina muitas coisas para o seu filho? Porque tem coisas que ele não sabe, ele precisa ser ensinado para que depois você possa falar, agora você sabe, porque você sabe, eu posso cobrar de você obediência. Não é assim? De Deus não é diferente. Deus ele não cobra obediência, a obediência ela é dada. Toda vez que você cobra obediência de alguém é porque alguém não está praticando a obediência. A obediência sempre é um sacrifício voluntário. Deus colocou Adão no Éden com um limite. E em cima desse limite teria que haver uma obediência. Pelo resto da eternidade. Adão e Eva, eles ultrapassaram essa obediência. E por causa disso, entrou o pecado. Mas Jesus, ele é o mediador, aquele que veio religar novamente o homem a Deus. E por isso nós temos a possibilidade de nos tornar novas criaturas. E uma nova criatura, com atitudes novas, com resultado novo, agora precisa aprender como se comportar, como andar no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é um governo de Deus. Fala o reino de Deus. É o governo de Deus. Deus nos tirou debaixo de um governo, que era o governo das trevas, onde lá o pecado imperava. A desobediência era o que mais se fazia. A independência é cool. É cool ser independente. I have my own way. Você já ouviu isso? Não? Mas no reino de Deus, tem o governo de Deus. Fala de novo para você entender o que você está falando. No reino de Deus, tem governo de Deus. E eu preciso aprender como me comportar debaixo desse governo. Para que eu possa disparar sobre mim resultados novos. E hoje eu quero falar de uma palavrinha pequena, que tem um significado muito grande na nossa vida. Uma nova criatura precisa aprender a andar em fé. Por isso eu coloquei o nome dessa palavra, o renovo da fé. O texto base está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. É um texto que vocês conhecem até decorado. Sem fé é impossível. O que é uma coisa impossível? Você não tem capacidade humanamente de fazer. Humanamente falando, você não tem a capacidade de fazer. É impossível. Pois quem dele se aproxima precisa o quê? Crer. Que ele
existe e que recompensa aqueles que o buscam. 3 palavras vai ter que entrar no nosso coração para a gente entender um pouco a respeito de fé. Eu não estou aqui para ensinar sobre fé, porque eu preciso aprender sobre fé. Mas conhecimento, confiança e entrega. Essas 3 palavras nos ensinam no nosso dia a dia o que é fé. Por isso que eu preciso conhecer a Deus. Quando eu conheço a palavra, o entendimento vem para cá. Eu tenho conhecimento daquilo que Deus quer de mim. Esse conhecimento, ele precisa se tornar em confiança. O que é confiança? Confiança é o que o seu filho tem com você. Ele confia em você. Ele sabe que você vai prover, ele sabe que você vai sustentar ele sabe que você vai ensinar ele no caminho correto, ele sabe de todas essas coisas. Quando você fala para ele, filho, faça isso, ele confia que a palavra que você está falando é a melhor coisa que ele possa fazer. E porque ele conhece, porque ele confia, ele entrega. Aí ele se entrega nos braços do Pai. Isso é fé. Fé é conhecer, é confiar e é entregar. O salmista fala assim: confia no Senhor. Ele falando, Davi falando, eu confiei no Senhor, entreguei o meu caminho e estou esperando porque o mais Ele tudo fará. Eu sei que é uma definição simples, mas é algo que dentro da nossa realidade é mais fácil de falar. Porque falar de alguém que você nunca viu, que é Deus. Você já viu Deus? É complexo, não é? Você já viu o vento? Mas você sente o vento? Esse é Deus. Você não viu, mas a fé te leva a andar de uma maneira que um dia, como ele é, você o vai ver. O vento é do mesmo jeito. Você não vê, visualmente você não consegue ver de onde ele vem e para onde ele vai, mas você sente o vento e sabe que ele foi designado por Deus para cumprir um propósito. Como novas criaturas que somos, precisamos ter novas atitudes. A fé é um fundamento. Tudo que você for fazer na tua vida tem que estar calcado em fé. Por quê? Sem fé é impossível. Fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que ela é um fundamento. Eu preciso construir a minha vida em cima dela, sobre o qual devemos construir todo o nosso relacionamento com Deus. Pois sem ela, ninguém consegue agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Se você quiser agradar a Deus, fala amém. Todos nós queremos. Porém, nós precisamos entender, aprender como isso deve ser feito. Não é porque eu faço que Deus tem que aceitar. Os nossos filhos, eles são filhos. São ou não são? Mas tudo aquilo que ele faz na tua casa, você aprova? Não aprova, mas é filho. Né? Esse é o nosso Deus. Por isso que ele nos ensina a como nós nos comportarmos. Porque ele quer nos abençoar. Por que ele quer nos abençoar? Porque ele é justo. Ele é Pai amoroso. A fé é uma condição para agradar a Deus. Como eu posso ser cheio dela? Né? Se alguém inventasse esse negócio, um refil de fé, esse cara estaria mais rico que o dono da Apple, que o dono da Google, essa galera toda, né? Já pensou se você pudesse ir ali na esquina e refil de fé? Acho que a gente viveria ali na esquina, né, colocando fé. Ou como esses carros eletrônicos agora, que você conecta eles direto na eletricidade, eles estão carregando constantemente, né? Mas existe uma conexão direta
que traz o refil da fé sobre as nossas vidas. E a gente quer falar sobre isso nessa manhã. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como eu posso me encher de fé? Como eu posso criar fé no meu coração? Romanos 10, 17 fala, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Palavra de Deus. Aquilo que você ouve te alimenta. Aquilo que você ouve te alimenta. Por isso é muito importante você saber spend time, gastar teu tempo. Notícias seculares são importantes? Pode falar. Sim. Mas se você gastar mais tempo em notícia secular do que a palavra, está errado. Você está se alimentando disso. Na hora de abrir a boca, a hora que você buscar a fé para exercer a fé, você vai lembrar de quem? Da notícia secular. Ela não produz fé, ela produz ao contrário, ela rouba a fé. Abacuque, ele viu um sistema mais ou menos parecido como o nosso. Desigualdade, corrupção. E ele falou, Deus, por que o Senhor me permite ver essas coisas? Aí Deus faz um convite para Abacuque. Abacuque, vem para cá, que eu vou te mostrar como eu vejo daqui de cima. Aí Abacuque faz uma oração. Quando tiver um tempo, lê Abacuque 2, você vai ver uma oração daquelas que nos ajuda a entender quem é Deus. Abacuque entendeu que a obra de Deus, Deus nunca parou de exercer, de fazer a obra dele. E ele começa a orar falando assim, Deus, aviva a obra que o Senhor já fez nesses dias. Faz mais uma vez nesses dias. Faz mais uma vez sobre minha vida. Faz mais uma vez nesse momento. Por quê? Porque ele viu aquilo que Deus estava vendo. Ele foi cheio de Deus. E porque foi cheio de Deus, ele professava Deus. Aquilo que você ouve, aquilo que você se alimenta, é aquilo que você dá para os outros. Por isso, escutar a palavra de Deus, ter relacionamento com a palavra de Deus é muito importante. Porque ela vai gerar conhecimento. Esse conhecimento tem que gerar confiança em você. E essa confiança vai fazer você entregar a Deus. Fala, Deus, eu entrego minha vida ao Senhor, eu entrego o meu caminho ao Senhor, porque eu sei que o Senhor não falha. Eu lembro quando, já falei isso, mas eu não me canso de repetir aquilo que Deus tem feito na minha vida, porque é o meu testemunho, eu posso falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, verdade? Aquilo que Deus fez na tua vida é teu e é a autoridade de Deus sobre você. Mas quando, depois de 5 anos, nós planejamos em ter um filho, e depois de um tempo, fazendo aquilo que tem que fazer para ter filho, o filho não vinha. E a gente foi, além de orar, a gente foi buscar ajuda médica, né? Um profissional. Foram feitos os exames e o médico apresentou os exames para nós, falando que, humanamente falando, a Nilka ela não seria capaz de gerar vida. Humanamente falando. E eu lembro que eu falei para o médico, falei assim, mas o meu Deus, ele é capaz de gerar vida onde, humanamente falando, não tem vida. Ele falou, yeah, you keep your God to yourself, but this is the reality. I keep it to myself. Passaram-se uns 3, 4 meses, nós voltamos lá, a Nilka estava, fala grávida. Let's make it everything again. Yes. She's pregnant. Mas os resultados estão mostrando que, humanamente falando, ela não poderia ter filho. I cannot explain. Let me talk. Esse é o teu Deus. Eu estou aqui para te apresentar o teu Deus. Ele cria caminhos onde não há caminhos. Porque onde tem propósito, tem vida. Escreve isso, escreve isso daí.
Onde tem propósito, tem vida, independente das circunstâncias. E a fé é esse dispositivo que aciona o coração de Deus para isso. Uma pessoa cheia de fé, que é a fé pistis, a fé que age incondicionalmente, independente das circunstâncias, recebe a capacidade de acionar as promessas de Deus sobre a sua vida. Romanos 4,16 fala assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Fala, sou eu. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Fala, sou eu de novo. Ele é o pai de todos nós. Fala, sou eu de novo. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Esse é Deus. A palavra de Deus é poderosa para criar aquilo que aos olhos humanos não existe como você fazer. Ele chama à existência aquilo que não existe e fala assim: sempre foi assim. A fé, ela tem essa capacidade de gerar isso nos nossos corações. Por isso que uma nova criatura, ela precisa andar em fé. Porque a fé é uma convicção daquilo que eu estou esperando. E a fé é uma prova que eu tenho em mim daquilo que eu não estou vendo. Por isso que é complexo falar sobre fé. A fé deve ser uma experiência sua. Uma vez que você tem essa experiência, uma vez que você tem isso marcado no teu coração, a figueira, se ela não florescer, se a vide não der o seu fruto, se lá no curral não tiver gado, eu ainda assim me alegrarei e confiarei no Deus da minha salvação, porque eu sei que o meu Redentor vive. Como que você para um homem desse? Tentaram parar Paulo. E ele falava assim, já não vivo mais eu. Ele me estragou. O Jesus que me encontrou no caminho de Damasco me estragou para essas coisas desse mundo. Eu já não vivo mais para elas. Eu vivo para Ele. E a fé é esse link que você tem, e quando Deus olha para você, Ele se agrada. A palavra fala assim, quando eu voltarei, Jesus dizendo, numa parábola, quando eu voltarei, eu encontrarei fé sobre a terra? Quero aplicar essa palavra num exemplo que também nós conhecemos, mas que eu peço que o Espírito Santo traga a revelação daquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Deus, Ele está remexendo na tua terra. Deus, Ele remexeu essa semana na minha terra. Eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para te confrontar, eu estou aqui para te desafiar como Deus me desafiou essa semana. Você quer ter tua fé renovada? Você quer agradar a Deus? Eu sei que você quer, como eu também quero. A palavra é aquilo que nos ensina como fazer isso. Vamos ver? Mateus capítulo 8, verso 5 fala assim, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Quem que era esse cara aqui? Deixa eu apresentar ele para vocês, para a gente poder entender o contexto da história. Roma dominava o império. O romano dominava praticamente o mundo. E também Israel. Israel estava subjugado sobre quem? Os romanos. Então os centuriões eram aqueles que exerciam a lei pesada sobre o povo de Deus.
E esse cara aqui, que a Bíblia não relata o nome dele, só relata o cargo dele, o que ele fazia, a palavra fala que Jesus, passando por Cafarnaum, dirigiu-se a ele. Imagina os discípulos que andavam com Jesus. Vamos fazer um corredor, aquele corredor da morte que se fazia na escola, lembra ou não? Separa 6 cada lado. O primeiro passa o pé para os outros dar cascudo. Você lembra disso? Se arrependa então. Estava errado fazer isso daí. Eu creio que esse cara não foi bem recebido pelas pessoas que estavam em volta de Jesus. Porque ele era alguém que exercia autoridade e opressão. Eles exerciam opressão sobre o povo de Deus. Mas a palavra fala que ele se aproximou, ou em outras traduções falando assim, ouvindo falar de Jesus, como Zaqueu também o viu, se aproximou de Jesus. Vamos continuar lendo. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, irei curá-lo. Disse, para, Jesus, não. Esse não é para curar, esse é para dar cascudo. Esse daqui é inimigo do povo de Deus. Esse daqui nos oprime. Esse daqui nos castiga. E Jesus fala o quê? Você entende Jesus? Eu não consigo. Porque minha mente estava voltada num outro sentido e Jesus fala assim, eu vou curá-lo. Aí eu creio que os dois foram tudo contra a vontade, né? Tem que ir aonde? Curá-lo. Vamos ver. Respondeu-lhe o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E os discípulos falam, a gente sabe. E com os soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele... Ao ouvir isso, Jesus dá a segunda declaração. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé, inclusive a quem? Os discípulos. Aí eu creio que os caras ficaram chateados, mas com força. Você vai curar quem a gente não quer. E ainda você fala que a fé desse cara é maior que a nossa. Jesus, não dá. Sim, para andar contigo não dá. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino de Deus serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Verso 13. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Primeira coisa que eu aplico nisso daí. Escreva, a fé humilde reconhece o senhorio de Cristo. Esse centurião era alguém que tinha condições financeiras. Ele podia muito bem levar o servo dele para um hospital bom, não podia? Um batista da vida e falar, cuida dele aí. Você acha que ele tinha condições de dar um bom tratamento para ele? Mas ele não faz isso, ele vai buscar quem? Ele vai buscar Jesus. Humildade é uma característica que começou em Jesus. Que sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e se tornou homem. E como homem ele foi obediente e humilde até a morte de cruz. Muitas vezes a humildade ela faz parte do temperamento de algumas pessoas. O que não é humildade? Humildade não é alguém que não quer nada. Tá bom. Qualquer jeito tá bom. O que você quer, irmão? Na realidade eu não mereço nada, não quero nada. Aquilo que Deus me der tá bom. Financeiramente.
vão dar uma melhorada? Sei. Isso não é humildade. Isso é miséria, isso é outra coisa. Não foi para isso que Deus te chamou. O pastor Márcio teve uma revelação assim que tremenda. Isso não é humildade. Alguns, pelo temperamento, têm mais facilidade de trabalhar a humildade. Outros, pelo temperamento, também têm que trabalhar um pouco mais. Mas a humildade é característica que deve ser encontrada em todos os discípulos. Você é discípulo de Cristo? Fala amém. Tem que trabalhar isso, cara. Tem que trabalhar. Porque a nossa tendência, a nossa carnalidade é arrogância, é presunção. Porque a gente consegue alguma coisa, que é Deus que nos dá, a gente acha que a gente está podendo. Olha um versículo aqui que fala em Mateus 8:7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu-lhe o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mateus 5:5. Bem-aventurados humildes, pois eles serão e receberão a terra. Essa palavra humildade é pitochos. Sabe o que significa? Aquelas pessoas que ficavam à beira do caminho, que não tinham comida e precisavam de alguém que desse comida para ela. Que tinham sede, mas não que precisavam que alguém desse algo para ela beber. Que não tinha casa, precisava que alguém a abrigasse. Era alguém que, para viver, precisava de outro. Isso é humildade. Você, para sobreviver, para mim sobreviver, eu preciso do Senhor. Isso é pitochos, isso é humildade. É entender essas coisas. É não pensar mais daquilo que você é. Você é uma raça eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Você é. Mas a humildade te ensina como te comportar, porque você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de particularidade do Senhor. Low profile, low profile, simplicidade. É onde Deus se move. É onde Deus age. Num coração contrito e quebrantado, um coração simples. Tudo que é simples, Deus restaura, Deus faz novo. Um templo suntuoso de Salomão, a tenda de Davi, simples, Deus restaura quem? Fala humildade. É ter poder debaixo de controle. O teu Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele botou todo esse poder debaixo de... Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vou tirar o fardo pesado seu e vou colocar o meu que é leve. Aprendei de mim, porque sou simples e humilde de coração. Ele podia falar: aprendei de mim que sou poderoso e sou Senhor dos senhores. Não podia falar isso? Mas ele traz duas características humanas que elas precisam estar em nós. Eu preciso ter isso. 2. Não mascara o problema, confessa. Mateus 8:6. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Ele podia dizer: o menino está em casa com dor de cabeça, vai lá, Jesus. Poderia ou não poderia? Se as minhas enfermidades são do tamanho dos meus segredos, também a minha cura será proporcional à minha confissão. 1 João 1:9 fala assim: se, é uma condicional, se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Para quê? Perdoar e nos purificar de toda... Mas esse versículo começa com uma condicional. Normalmente, nós temos problema com isso. Confessar. Falar quem nós realmente somos. Não tem jeito. Isso mais cedo ou mais tarde as pessoas vão saber. Por isso que eu falo com respeito a vocês,
quem eu sou. Porque mais cedo ou mais tarde, vocês vão conhecer. Então, confessar é uma atitude que está vinculada à humildade. Só confessa quem é humilde, só confessa quem reconhece que é pitochos. Que é, às vezes, treta. Sabe o que é essa palavra treta? No original, não. Cri-cri. Agora, trouxe mais conhecimento, né? Nós somos esses, querido, não se engane. A minha natureza e a sua natureza, ela não é boa. Por isso que Jesus não é um acréscimo, Jesus é uma necessidade para a gente chegar um dia lá no céu e falar assim. Deus fala assim, quem é esse? E Jesus fala, é meu irmão, eu justifico ele. A justiça que eu plantei, que eu cravei lá naquela cruz, dá direito a ele entrar nesse céu. Não é porque nós somos bons, é porque ele, o justo, morreu pelos injustos. Está chegando um servo de Deus nesse lugar. E tem que acontecer coisa nova. Acontece coisa nova se o servo de Deus andar com o Senhor dos senhores. Aí coisa nova acontece. A justificação vem sobre as nossas vidas. Mas você não está falando de fé? Sim, eu estou falando de fé. Mas para falar de fé, nós precisamos reconhecer a nossa natureza. Três, nos leva à prática da intercessão. Mateus 8:5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Uma pessoa paralítica, ela consegue andar? Ela está parada. Como nós precisamos aprender e entender o que significa a intercessão nas nossas vidas. Eu preciso de intercessão. Tem alguns irmãos que me cobrem oração. Eu sei que eu preciso de oração. Eu sei que eu preciso de intercessão. O intercessor é aquele que se coloca entre a pessoa ou entre uma causa e Deus. Todo grande homem de Deus foi um grande intercessor. Busca de onde você quiser. Gênesis, Apocalipse. Você vai ver, o intercessor, ele entende. Ele venceu o eu dele. O intercessor é aquele que já venceu o eu dele. E porque ele venceu o eu dele, ele entende que tem mais gente com necessidades no meio do corpo. E ele se coloca como resposta para essa necessidade. Queria te animar. Pega uma família, pega uma pessoa e até o final do ano passa a interceder pela vida dela. Pega lá no teu caderninho, no teu notes e fala assim, até o final do ano eu vou interceder por essa vida aqui. Eu vou me colocar na brecha, seja por salvação, seja por cura, seja qual for a necessidade dessa pessoa. Se você não tiver ninguém, pega o meu nome e coloca lá. Fala, vou interceder por esse homem aqui para que, que ele aprenda alguma coisa na caminhada. A intercessão, ela move os céus, ela movimenta a mídia social do céu. A intercessão, ela cria coisa nova. Quer ver um exemplo de intercessão? Êxodo 17:11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes, fala firmes, até o pôr do sol. O que significa isso daqui? O líder foi lá para o monte, enquanto Josué estava lá embaixo pelejando a batalha. Enquanto as mãos do líder estavam levantadas,
ou de Moisés estavam levantados, o que acontecia com Israel? Vencia. Mas só que é homem também. Lutar cansa. Mas Moisés, ele foi sozinho para o monte? Quem que estava lá? Arão e Hur. Aí quando Moisés cansou, pegaram uma pedra, colocaram Moisés sentado sobre essa pedra para que ele descansasse. A pedra é o descanso. Um de cada lado, levantaram as mãos dele, e por causa disso, Israel prevaleceu contra os seus inimigos. Seja esse que esteja do lado do teu irmão, levantando as mãos dele, falando assim: eu estou aqui contigo para dizer que nós vamos vencer essa batalha. Até as tuas forças serem renovadas, eu estou aqui para te levantar, para levantar as tuas mãos e clamar por você, para que Deus interaja nessa situação. Intercessão é muito importante. Não é o ministério. Eu fico até chateado em falar essas coisas. Não existe ministério de intercessão na Bíblia. Não, você não vê. Existem os intercessores. Anota outro capítulo para você ler durante a semana, João capítulo 17. Você vai ver Jesus intercedendo pela vida dele, Jesus intercedendo pelos discípulos dele, e Jesus intercedendo por aqueles que viriam a ser salvos. A intercessão cria caminhos novos. A intercessão protege, guarda o coração das pessoas e guarda o seu também. Intercessão é estar entre Deus e algo na terra. É aquela pessoa que age nesse meio. Amém? Alguém que é humilde, confessa os pecados. Alguém que confessa os pecados, ele automaticamente ele apresenta diante do Senhor a vida, tem uma vida de oração. Porque o que nos separa de Deus é o quê? Por que é tão difícil manter essa vida de oração? Vamos ser sinceros. Vamos falar assim como gente grande? Por que é tão difícil manter uma vida de oração? A gente começa, mas na caminhada a gente para. E a gente começa a orar de manhã, para tomar um café, no almoço e na janta. Estou igual a Daniel, orando 3 vezes por dia. É ou não é? Por que é tão difícil manter esse negócio que se chama oração aceso? Você sabe? Nem eu. Porque nesse contexto, a fé, ela tem que estar presente. Porque senão a gente começa a apresentar sacrifício onde somente tem os atributos. Mas você não vê Deus. Se você passa tempo de oração sem ver Deus, cansa. Dá sono. No outro dia você fala assim, vou ver outra coisa mais interessante. Agora, se nesse tempo você encontra Deus lá, Moisés um dia encontrou, ficou 40 dias lá. Esqueceu do povo de Israel, esqueceu da congregação, e o pessoal fala assim, esse líder é irresponsável. Está demorando para voltar, mas é que ele encontrou Deus, você não está entendendo. E fala, Deus, deixa eu ficar aqui, levanta Josué lá embaixo, lá, eu fico aqui intercedendo por Josué aqui de cima. Fala, não, tem uma obra para fazer. Você vem aqui para te fortalecer. Depois você desce para contribuir na obra que tem que ser feita. Por isso que é muito importante isso. Essa é a tua vida, essa é a tua essência, é isso que te fortalece. É isso que mantém a fé, convicção, acesa no teu coração. Porque a gente vive dias difíceis, eu vou falar para você. E nesses dias difíceis, tem um avivamento acontecendo e uma apostasia ao mesmo tempo. Essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E a Bíblia diz assim, ei, cuidado para que o teu coração não esfrie e para que você não morra na fé. Alguém está isento disso? Ninguém. Por isso que você tem que ter o esconderijo do Altíssimo na tua vida. E lá guardar a tua fé, todos os dias. Fala, Deus, eu estou aqui para guardar a minha fé.
Me livra do dia mau, me livra do homem mau, me livra do encontro mau. A gente não sabe. Ontem aconteceu uma tragédia na porta da família de irmãos que nós conhecemos. Uma pessoa morreu na porta dela, pedindo socorro para abrir a porta. Você está seguro em algum lugar nesse mundo? Me responde. Vou para o Walmart me esconder. A igreja, ela está segura. Sabe onde é que a igreja está segura? No esconderijo do Altíssimo. A tua conta bancária, ela não te protege. A tua condição, ela não te protege. Isso é para que Deus te deu, louvado seja o nome do Senhor. Usa esse negócio bem com sabedoria. Mas isso não é proteção. Não é proteção. E como igreja, nós precisamos despertar para essas coisas. E voltar para nos esconder naquele que realmente nos guarda. Vocês estavam cantando aqui e me veio duas palavras na mente. Cercado ou protegido? Quem nós somos? Quando o profeta estava lá, Elias profetizou que viria seca. E Jezabel começou a perseguir ele. Ele fugindo. De manhã cedo, o servo dele levanta e vê quem? O exército inteiro cercando o profeta e o servo. Aí, quando ele chega para dar um relato para o profeta, o que o profeta fala? Você está cercado ou você está protegido? Quem você é? Porque o profeta estava falando assim, eu estou protegido por aquele que me chamou para fazer essa obra. Isso faz toda a diferença. Porque se eu só vejo os meus inimigos, eu me sinto cercado, eu me sinto pressionado. Mas se eu vejo aquele que me chamou, se eu vejo os cavalos de fogo, se eu vejo os anjos de Deus, se eu vejo essas coisas, que é isso? Você é um ser espiritual, você precisa ter visão espiritual aberta. Senão a gente só vê inimigo, senão a gente só vê desgraça, senão a gente só vê essas coisas. Aí o que acontece? A fé vai embora. Por tantas notícias ruins que a gente recebe. Você é um ser de carne e osso. Você precisa entender que se você se alimentar só dessas coisas, se eu me alimentar só dessas coisas, isso vai ser meu alimento, é aquilo que eu vou colocar no meu coração. Isso rouba a fé. Aí quando você precisa usar a fé, e precisa usar, ela não está lá. Aí nós nos igualamos a todos. Falamos igual a todos, pensamos igual a todos e agimos igual a todos. A igreja não foi chamada para isso, queridos. A igreja foi chamada para ser sal e luz nessa terra. 4. A fé entende o princípio da autoridade. Mateus 8:8. Mas dize apenas uma palavra, e meu servo será? Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E com os soldados sob o meu comando, digo a um vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso e ele o faz. Tem uma frase aí que eu escrevi que fala assim, porque sou homem de fé, me submeto ao princípio da autoridade. Porque me submeto ao princípio da autoridade, me torno também um homem da autoridade. A autoridade é vinculada à autoridade. A tua autoridade, a autoridade que Deus tem para a sua vida, ela está vinculada a uma autoridade aqui na terra. Jesus, sendo Deus, antes de começar o ministério dele, ele se submeteu a quem? A autoridade é a mesma coisa que um elo. Você tem que estar ligado àquele que está acima de você. E aquele que está abaixo de você precisa estar ligado a você. Isso é autoridade, isso é o princípio da autoridade. A esposa tem que estar ligada ao elo de quem? Do esposo.
Os filhos precisam estar ligados ao elo do marido e da esposa. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Mas nós somos o quê? O elo que conecta a cabeça dele. E esse negócio está miserável. Está uma bagunça esse negócio aí. Todo mundo tem uma voz hoje. Você vê ator batendo em presidente da República, mas batendo com força. E essa é a cultura que os nossos filhos estão sendo. Lá na escola eles falam assim, se o teu pai apertar um pouco mais, você liga. Tudo bate contra os princípios. A autoridade é um princípio. Quando você quebra o princípio, você é destituído pelo princípio. E, muitas vezes, falar sobre isso é desconfortável. Por quê? Porque isso me confronta. Isso confronta a minha natureza. Eu preciso romper a independência de Deus e do meu irmão. Ela está aí. Se eu me agrado dele, né? Se eu me agrado dele, eu relaciono. Se eu não me agrado, eu faço de conta que ele nem está no nosso meio. Nós precisamos vencer a independência de Deus e dos nossos, mas também precisamos ser curados. Curados, restaurados, sarados, povo que deseja viver essas coisas. A fé é o resultado disso tudo que eu estou falando para vocês. Na submissão acontece aquilo que todos nós queremos, que é a transformação. Porque esse centurião se submeteu ao princípio da autoridade que estava sobre Deus, sobre Jesus, ele recebeu o quê? A cura, aquilo que ele estava precisando. Autoridade e honra andam juntos, os dois. Isso não é exigido, isso não é forçado, você tem que me honrar. Não tem que, não, isso é uma atitude, é espontâneo. Eu honro a Deus. Ok. Checklist. Number 1, good. E as pessoas que Deus colocou sobre a tua vida? É homem. Erra, não honro. Onde que isso está na Bíblia? Fala comigo. Trata o que tem que tratar, porque é homem também e erra, né? Ninguém está isento a isso, mas exerça o princípio da autoridade. Quando Deus fala para o filho honrar pai, ele não fala para honrar pai se ele é bom ou se ele é ruim. Ele fala assim, filho, você quer ter vida longa? Honre. Ele não qualifica o pai. Obedeça o princípio e você vai ter a obediência do princípio. Você vai ter o resultado do princípio. Essas coisas, como igreja, nós precisamos tocar, sabe? Para que a gente possa entender o que é uma fé genuína. E não uma fé avulsa. Deus está fazendo uma obra na minha vida. E essa obra é uma obra avulsa, por aí. Não, queridos, não é assim não. A fé, ela gera unidade. A fé, ela gera submissão. A fé, ela gera essas coisas todas. Porque sou homem de fé, eu me submeto à autoridade, porque isso é bom para mim. Submeter é segurança, é cuidado. Por que nós trabalhamos o discipulado? Porque a gente sabe que isso é segurança para nós. Isso é proteção. Eu preciso que alguém me proteja. Caso contrário, eu sou uma ovelha que anda pelos meus próprios caminhos. Alguém tem que colocar limite. Fala, ovelhinha, aqui você não pode passar esse limite. Isso é proteção. Jesus protegeu os discípulos dele por 3 anos, trabalhando o caráter da vida deles. Você vê ele trabalhando fé na vida deles? Jesus trabalhou o caráter deles, porque no Espírito Santo isso iria ser colocado neles. 5. A fé agradece antes de a receber. Devo agradecer antes de receber? Uma pergunta? Sim. Agradecer a Deus depois de ter recebido é o quê?
gratidão. Porém, agradecer antes de receber é o quê? Fé. É diferente. Quer ver como é diferente? O povo de Israel viu primeiro, creu depois. Essa fé é o quê? O que está escrito aí? Oligopistos. O mar se abre, Israel crê. Atravessa o mar vermelho, lá do outro lado se faz uma adoração. Né? O maná cai do céu. Glória, que bênção. Mas é uma fé que precisa ver para poder crer. Essa é uma fé condicionada pelas circunstâncias. A fé Piscis, vamos lá. O centurião creu e viu depois. João 11:40 diz: Disse-lhe Jesus, não lhe falei, se você cresce, veria a glória de Deus? Vamos aplicar essa palavra para a gente poder encerrar? O que a fé precisa ter? Quais são as características que a fé... O que a fé tem que gerar em nós? Primeiro, humildade. Depois, confissão. Depois, uma vida de dependência a Deus. Depois, isso vai gerar em você autoridade. E a autoridade abre os olhos espirituais. Você vê aquilo que os outros não conseguem ver. Por isso você agradece antes de receber. Isso é fé. O que você está esperando de Deus? A fé é uma atitude, gente. Falar fé é uma atitude. Se você está esperando uma legalização migratória e você não corre atrás de nenhum advogado, essa fé é inoperante. Eu estou crendo que um anjo... Essa tua fé, eu respeito ela, mas ela está high level. Desce para a terra, procura um advogado, começa com uma fé pequena e vai trabalhando. A fé é um muscle. Se você trabalhar ele cresce, né, Zilmar? Zilmar está aí? Deixou de exercitar a fé. Né, Jada? Tá lá, não, tá lá! Tá lá o companheiro. Desculpe, Zilmar, quase que eu falo mal de você. Eu não ia falar, não. A fé é um muscle. Quando você sair, dá o homem, né, os irmãos, dá uma apertada no braço do Zilmar. Ele fica assim, ó. Mas isso é resultado de muitos anos. E outras coisas também. Estou brincando, Zilmar. A fé é um muscle, você precisa exercitar ela. Vamos aplicar isso daqui? 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Primeiro, combater o bom combate é não desistir do propósito de Deus. Você tem fé para a salvação? Vamos começar de novo. Vai lá no começo da mensagem. Você tem fé para ser salvo? Amém. Vou repetir. Você tem fé para ser salvo? Amém. Mais uma vez agora para... Você tem fé para ser salvo? Amém. Você tem que ter fé para cumprir o propósito também. Salvação e propósito andam atrelados os dois juntos. Deus te salvou por causa de um propósito. Entendeu? Deus te salvou por causa de um propósito. E Timóteo, 2 Timóteo, quem estava escrevendo para Timóteo? O mesmo que escreveu várias cartas no Novo Testamento. E ele fala assim: combati o bom combate. Efésios 4:1, vocês não têm aí, escreve, depois vocês leem em casa. Tenham fé em mim que o versículo está certo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação.
Vocação significa aceitar o convite divino para participar de uma festa. Isso é propósito. Deus, ele te convidou para você fazer parte de uma festa que se chama propósito de Deus. No propósito, há transformação. No propósito, há tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. 2. Completar a carreira e manter-se perseverante mesmo em meio às lutas. 2 Timóteo 4:7, a parte B, completei a carreira. Como servos de Deus, muitas vezes não estamos preparados e nem queremos lidar com as lutas. Porém, elas são necessárias, porque são as lutas que passamos e vencemos que nos fortalece ou que fortalece a nossa fé. Eu cumpro o propósito, eu não paro. Sabe por que Abraão foi chamado pai da fé? Por um motivo, porque ele não parou. Andou um pouquinho mais devagar quando tinha que andar um pouquinho mais devagar, mas ele não parou até que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. O apóstolo Paulo, você acha que o apóstolo Paulo teve várias oportunidades para parar durante a caminhada? Lê quantas vezes ele foi açoitado, preso por causa do amor de Cristo, por pregar a palavra de Deus. Quanta perseguição ele sofreu, quantas dores ele sofreu, abandono. Sabe as pessoas que Paulo disciplinou, ensinou, tal? Em certo momento esses abandonaram. Paulo passou por várias situações que, se ele olhasse para a situação, ele falava o quê? Vou parar. Mas ele era prisioneiro ele se algemou em Cristo. E ele tinha uma carreira que terminar. Esse é você. Você tem uma carreira que está proposta na tua vida e na minha vida, que eu preciso entender, que eu preciso completar ela e completar guardando a minha, que é o 3. Guardar a fé, ser prudente, pois sabemos que a vinda de Cristo, ela é certa. 2 Timóteo 4:7, a parte C, fala, guardei a fé. Mateus 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A palavra fala sobre 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram o quê? As imprudentes, elas se prepararam para a vinda de Cristo? Por que não se prepararam? Olha para mim aqui, queridos, eu estou falando algo que eu sei que Deus quer falar conosco nessa manhã. Por que as imprudentes não se prepararam? Porque elas não criam que Jesus iria voltar. Elas seguiram a caminhada com uma botija, porém sem azeite. Elas não se prepararam porque elas não criam. As prudentes, por que elas se prepararam? Porque elas criam. E o que mais me deixa preocupado, as 10 as 10 faziam parte do mesmo ministério. Eu falei para vocês no começo, eu não estou aqui para acusar nem para julgar ninguém. Eu estou aqui para que essa palavra me desafie nessa manhã, a olhar para dentro de mim, para ver se ainda existe fé. Porque não é pelo entendimento humano que eu vou alcançar essas coisas. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Como você está? Você tem se preparado para a vinda de Cristo?
Eu tenho me preparado? Eu tenho trabalhado essa coisa que se chama fé no meu coração? Ou eu tenho vivido como as virgens imprudentes, sem me preparar? Porque quando Jesus voltar, eu vou pedir azeite emprestado para a virgem que tinha azeite. E talvez nessa hora o Vida com Vida não vai funcionar. Não funcionou aí. Eu prefiro obedecer a palavra e me apegar a ela. O tempo de se preparar é agora. O tempo de exercer fé é agora. O tempo de agradar a Deus é. O tempo de restaurar aquilo que tem que ser restaurado é agora. Nós não sabemos o amanhã. Eu não sei. A promessa que eu tenho de Deus para a minha vida é hoje. E por isso eu preciso ajustar isso. Por isso eu preciso ter a transparência de confessar diante do Senhor qual é o meu real estado. Se a fé for embora, é hora de falar: Jesus, ajuda-me com a minha falta de fé. Porque se esse conhecimento que você recebeu ao longo dos anos não se tornar em confiança e não ultrapassar até chegar na entrega, essa fé é só um conhecimento. E essa fé de conhecimento, ela não consegue entregar tudo. Ela não consegue quebrar o vaso de alabastro. Nas adversidades, ela precisa ver primeiro e depois crer. Eu sou mais racional. Não, você não é racional, você é um homem de Deus. E pelo Espírito Santo você consegue entender essas coisas. Eu sei que tem pessoas que funcionam mais com a questão de trabalhar os detalhes. Isso é ok. Deus te criou dessa maneira, Deus te fez dessa maneira. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de fé. Isso excede essas coisas. O que você está precisando de Deus? O que você precisa que Deus venha em encontro à tua necessidade hoje? O homem natural tem que sair. E tem que nascer o homem que fala assim: Deus, eu estou aqui nessa manhã, não sou merecedor de nada, mas eu sei que se o Senhor se encontrar em mim fé do tamanho de um grão de mostarda, é coisa mínima, é coisa pequena. Deus não precisa muito para fazer aquilo que Ele tem que fazer na tua vida. Ele só precisa encontrar fé. 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 A fé me liga a Deus. A gente vai estar ministrando. E eu peço que o apelo seja do Espírito Santo para mim e para você. Porque eu preciso ser encontrado nessa condição. Eu preciso cuidar dessa coisa tão importante que sem fé, queridos, não nos enganemos. Sem fé não há salvação. Eu sou salvo mediante a graça de Deus. Não sou merecedor, mas eu vou entrar. Queridos, a graça não é isso. Você aciona a graça de Deus na tua vida quando você tem fé. Aí a graça funciona. A graça tanto funciona para salvar como para te transformar. Nós precisamos ouvir isso. Eu preciso ouvir isso. Para que isso entre no nosso coração. E a gente volte às primeiras obras. Não ficar mais escondido no meio da igreja. A fé vai te desafiar a você se expor. A fé vai fazer você ser extravagante. E você não vai estar preocupado com aquilo que o irmão vai pensar.
Porque dentro de você existe o desejo de agradar a Deus. A fé vai fazer você ser constante no caminho do Senhor. Você não vai parar mais. É isso que Deus está falando conosco. Se Deus não fizer aquilo que eu estou precisando hoje, it's ok. Eu não ando com Ele por aquilo que Ele faz por mim. Eu ando com Ele porque Ele me ama. E porque Ele me ama, o melhor dele, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer na minha vida. Ele não falha, Ele não falha. Ele não falha com você. Mesmo que você aparentemente, como José, aparentemente parecia que estava tudo perdido. Um dia Deus falou: José, it's time. Esse dia vai chegar na tua vida, esse dia vai chegar na tua vida. Vai chegar um momento que Deus vai falar para você: it's time. It's time. É para isso que eu te criei, é para isso que eu te gerei, é para esse momento. Você não desistiu, você não parou, você não paralisou. Eu provei a tua fé. A fé, ela é provada como ouro, para que nós possamos receber aquilo que Deus tem para nós. Como que está a tua fé? Como que está a tua vida com Deus? Como que está a minha vida com Deus? A fé faz você buscar a palavra constantemente, porque você quer escutar o que Deus fala com você. A fé faz você buscar o tempo de oração constante. A fé faz buscar o tempo de comunhão com o teu irmão. A fé não separa, a fé une. A fé junta os céus com a terra e a terra com os céus. Não responda para mim. Nós vamos adorar o Senhor. Faça a oração que o centurião fez. Fale para Deus como você está. E fale para Deus aquilo que você precisa. E deixa Ele falar, deixa Ele responder como Ele respondeu para o centurião. Ele quer falar contigo nessa manhã. Estou aqui para dizer para você: Deus quer renovar a tua fé. Deus quer renovar a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé faz você vencer pecado, ser liberto de pecado. A fé faz você ser liberto de tradições. A fé faz você ser liberto dos conceitos do passado. Sabe aquela herança hereditária que acompanhava gerações? A fé quebra isso na tua vida, no nome de Jesus. E te faz uma nova criatura. Gerado, transformado, sendo o povo de Deus, plantado nessa geração, para dizer que Cristo Ele é vivo. Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar o nome do Senhor. Faça desse tempo um tempo de oração ao teu Deus.